Muito bem, estamos ao vivo com Marcelo Adamati, o grande amigo Marcelo Adamati. A gente já troca ideia aí há alguns anos, 16 anos, cacildas. Então faz tempo esse negócio. E hoje a gente está aqui, não é para falar, a gente estava tirando sarro antes, né? Não é para falar sobre Groove, não é para falar sobre Micronaut, não é para falar sobre conteúdos técnicos. A gente vai trocar ideias sobre uma experiência que o Marcelo viveu em cima de feedback. Então, vamos primeiro te apresentar aí, cara, pra galera, falar um pouco de ti. Obrigado pelo teu tempo e pela... não sei que palavra que se usa para quem consegue querer acordar cedo para ficar fazendo palestra às 8 da manhã, né? Então, bom dia. Não, pô, eu que agradeço a oportunidade aí, Daniel. Enfim, a gente se conhece há um longo tempo mesmo aí, né? E falando um pouco do Adamati, pô, eu trabalho com TI desde os anos 2000 aí, então passei por vários cargos, vários chapéus aí, né, na carreira, tipo, como dev, tipo, mexi com algumas tranqueiras no passado, com ASP, com VB6, coisas desse tipo, né? Fui subindo algumas carreiras, fui trabalhando como tech lead, daí eu gosto muito da definição lá do Patrick Puah, que ele fala, tipo, o tech lead, ele olha para arquitetura, mas ele também olha para o desenvolvimento, ele é um dev mais sênior, ele também olha para pessoas, então atuando nesse sentido, fazendo one-on-ones com o pessoal, estudando agilidade, sim, programa e essas coisas, né? E atualmente eu estou trabalhando como team lead, então tipo é um passo em direção para gestão aí, tem alguma coisa de arquitetura, tem um pouco ainda de dev, né? De tech lead e tudo, né? E enfim, a experiência está sendo bem legal, trabalhando na Acreditas, enfim. Mudo, estou no mudo. Muito bom, cara. E aí, o que me chamou a atenção na história do feedback, né? E tu falou sobre um post, né? Sobre o feedback Canvas. Eu acompanho a ferramenta há um tempo, já tinha brincado com ela em alguns outros contextos, né? E conversei faz uns 2 anos, mais ou menos, ou mais, com o Matheus Haddad, lá da WebGo e tal, que é a galera que acabou, que eu vi mais usando, né? E trazendo ela de verdade para a comunidade, assim. Feedback é sempre um caminho perigoso, né? A gente poder saber se está conversando bem com a pessoa, se está trazendo alguma coisa que é útil, se está no contexto. Queria que tu comentasse um pouco assim, como é que foi a tua evolução em relação à palavra feedback. Evolução referente ao feedback. Tipo, eu acho que de início tem a primeira barreira, eu acho que tipo, você tem que conseguir dar feedback, você tem que conseguir pelo menos externalizar alguma coisa, né? Então imagina, pô, tem aquele colega que tá mandando super bem. Então, tipo, como que você, enfim, você devolve algo para ele, você agradece, você, enfim, você diz que ele tá fazendo um trabalho legal, né? Então, pelo menos externalizar isso, porque às vezes isso também não acontece, né? Ou tipo, cara, tem aquele colega que, sei lá, que não tá fazendo um trabalho legal. Então, como que você atua, você diz, meu, isso aqui que você tá fazendo não tá legal, tudo, tipo, sem tentar conflito, sem tentar guerra. Então, por muito tempo, até assumi o label, tipo, eu sou o semeador da Discord, eu gostava de conflitar com as pessoas, de, tipo, de discutir ideias, tudo, né? Algumas pessoas levavam isso um pouco mais a sério, mas, enfim, né? E daí depois a gente começa olhando outras coisas de, tipo, comunicação não violenta, de, tipo, como dar um feedback mais estruturado. Então tem alguns frames, tipo, o SBI, né, Situation, Behavior, Impact. Então você sempre, tipo, você tenta ser específico, você diz, olha, naquele cenário ali, olha, fulaninho, naquela reunião, eu acho que de repente você, enfim, você cometeu o deslize X. Eu acho que de repente você falou demais, ou de repente você não abordou aquele aspecto. Enfim, você diz alguma coisa e você diz, pô, eu me senti, sei lá, frustrado naquele momento. Então, tipo, você não tá negando, você não tá mentindo, você não tá agredindo, você tá falando uma verdade, você tá falando algo que aconteceu dentro de você, né? E daí, a partir daí você diz, qual o impacto que causou e tudo, né? E daí, obviamente, que, enfim, uma outra coisa que eu vi um post no Guma, não vou lembrar o nome do colega agora, depois eu mando o link ali, que daí fala assim, tipo, que tipo, chega um ponto que você começa a perceber que tipo, o feedback ele tem que ser importante pra pessoa que está recebendo o feedback, né? E tipo, não pra você. Então imagina, pô, vou chegar aqui pro Daniel e dizer, pô, Daniel, vou te dar um feedback, eu acho que você tem que escrever mais no Twitter. Putz, talvez pro Daniel não seja bom, mas tipo, eu tô dando um feedback de algo que eu quero, né? Então, eu acho que enfim, como eu disse assim, tipo, eu tenho 20 anos aí na carreira, então cada dia você vai aprendendo um pouquinho mais a aperfeiçoar nisso. Boa. Eu acho que esse lance da percepção é sempre, né? Tem que ser valioso para a pessoa que está recebendo, né? Muitas vezes
o que vem é um recorte teu, né, de alguma coisa que foi vista e tal. Eu acho que tem um item que é legal de trocar, assim, eu sempre tive uma opinião sobre feedback, que é o seguinte, é sempre quando uma pessoa está fazendo muito bem para um time, ou quando ela está fazendo mal para um time. Para mim, assim, se tiver no meio do caminho, pode ser um comentário no café, essa história do Twitter aí que tu trouxe, pode ser um comentário no café, cara, tu escreve tri bem, eu vejo os teus posts no Twitter, engaja pra caramba, tu tinha que escrever mais. Mas é tipo uma opinião, né, não é uma coisa do tipo assim, nossa, tu dizer um negócio que tá impactando a minha vida por não postar mais. Mas ao mesmo tempo que também que dizem assim que tipo um feedback ele não deveria ser um elogio e não deveria ser uma crítica. Apesar de que a palavra crítica também, tipo, bom, um crítico de filme, ele não fala nem sempre bem, nem sempre mal de um filme. Né? Então, tipo, eu acho que é bem essa questão de situação, tipo, aconteceu isso, eu senti tal coisa, né? E daí ver como que a pessoa reage, como que ela recebe isso. Tipo, enfim, vai ter situações que você vai receber um feedback que não necessariamente aquilo é bom pra você e não necessariamente aquilo é verdade, aquilo pode ser uma percepção, né? Na discussão da CNV tem muita questão não é bem é muita questão de como é que eu me sinto, né? Qual é a minha necessidade naquele momento. Então, às vezes eu tô super afim daquele assunto e vem uma coisa que, não é legal. Mas ao mesmo tempo, vai me ajudar aquilo ali. E aí pra mim tem essa dualidade da coisa de sentir de modo rejeitado, chateado, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que pra mim tem uma questão nessa seara, assim, quando eu te digo da questão da pessoa estar indo bem ou mal, assim, é um julgamento, mas a minha reação para isso é muito mais do tipo, quando a gente fala de sistemas, né, de reforçar ciclos ou tentar interromper eles, né, para mim vem muito nessa coisa do tipo, cara, isso foi legal, tu tá percebendo que foi legal? Tipo, isso pode ser positivo para ti fazer mais, ou do outro lado também, não me senti bem, será que outras pessoas estão se sentindo assim? Eu acho que quando vem uma coisa mais negativa, pelo menos o meu jeito de falar é menos para de fazer e mais presta mais atenção nisso aqui e vê se a sensação é percebida em outras pessoas ou como é que isso está ressoando para ti no ambiente, né? Eu vou um pouco nessa diferenciação, assim. O que eu ia ir além é que, tipo, o assunto é bem amplo, né? Feedback, porque, tipo, às vezes ele tem uma intersecção com avaliação também e com oportunidades. Que, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa, tipo, fulana sabe muito sobre Docker, por exemplo. Cara, daqui a pouco tem uma oportunidade, por que você não fala em evento sobre isso? E, tipo, não necessariamente é um feedback, tipo, você não tá falando do passado, você não tá falando do aprendizado que aquela pessoa tem, mas, enfim, você tá dando, enfim, uma ideia de, tipo, olha, você poderia fazer mais do que você está fazendo hoje, né? Você tem capacidade para isso, né? Se for do seu interesse, né? Essa é uma coisa interessante. Potencial das pessoas, né? Aí tem muito a ver com... Pois é, aí talvez o lance do feedback canvas também ajude, né? Que é do tipo, Total. eu poder ser claro aonde eu quero ser bom. Porque às vezes tem um feedback tortão, do tipo assim, Daniel, cara, teus designs são horríveis. Daí eu falei, eu sei. E eu quero que ele se mantenha assim. O dia que começar a achar que tá legal, quer dizer que eu comecei a estudar coisas que eu não queria estar estudando. Então, para mim entra um pouco nessa questão de ser mais, tanto falando da coisa do específico, né, no brincadeira do SBI, mas eu acho que para o nosso dia a dia também é importante a gente estar sendo específico com relação a quem trabalha conosco sobre aquilo que a gente está tentando focar mais, né? Um pouco isso aí. Total. Enfim, a literatura sobre feedback ela é bem vasta. A gente daqui a pouco vai entrar aí também em Radical Candor, tudo, tipo que o feedback, tipo, se você se importa com a pessoa é diferente, né? Tipo, me importo com o Daniel, mas, Daniel, acho que de repente a palestra tal que você fez, você poderia mudar tal coisa. E tem aquele feedback de algo que você não importa. Tipo, vou, sei lá, me arriscar aqui, mas, tipo, sei lá, política. Eu quero que os caras peguem fogo. Tipo, é um feedback, mas, tipo, você não tá engajado, você não se importa com aquilo, né? Sim. E até Radical Candor é um bom lance, assim. Eu brinco pela coisa dos... enfim, não sei quem assistia South Park e tal, mas os caras, quando eles queriam... não era proibida a caça, mas aí eles diziam que quando fosse pra Primeira temporada, autodefesa, sim. né? Aí eles podiam gritar um negócio e atirar. Ele tá vindo pra cima de mim. Porque daí seria autodefesa. Autodefesa. Então, eu tenho visto, e aí é um cuidado, né?
comentários e tal, que, tipo, o Radical Candor virou um motivo de eu poder ser uma pessoa bem ruim para dar feedback e dizer, não, isso aqui é só para te ajudar, eu tô sendo mais transparente. E aí entra numa discussão que eu trago para as pessoas que é, tipo, uma coisa é ter um ambiente de transparência, que de repente a gente combina de ser transparente, só que se eu não construir um ambiente de abertura, eu não tenho a permissão para falar. Ele pode ser transparente, tá na parede escrito que é um ambiente transparente, mas se eu não tiver abertura para falar com o Marcelo sobre os assuntos, e essa não for uma combinação clara entre a gente, vai dar tilt, vai dar ruim o negócio. Então, tem o lance do Radical Candor que ele briga com isso, né? Eu queria ver como é que tu viu exemplos bons e ruins, sei lá, da tua vida, assim, em relação a isso, que eu acho que dá pra, assim, sincronizar um pouco. A gente, eu vou falar um negócio, mas tu não tinha contexto com a pessoa pra trazer aquilo daquele jeito, né? Uma coisa meio assim. Não querendo devanear demais, não querer ir muito longe, mas assim, acho que todas as ferramentas elas podem ser usadas para o bem, pode ser usada para o mal, né? Tipo, a pólvora quando foi criada, ela foi criada pensando no bem, enfim, vários outros exemplos, posso citar várias cerimônias do Scrum ali, daily, retro e tal, que enfim, foram criadas por um objetivo e daqui a pouco o pessoal pode usar para o outro, a gente pode entrar em cargo culture e coisas desse sentido, né? Então, acho que o feedback também tem isso, assim, né? E eu acho que, tipo, o feedback, sim, até um dos valores da empresa, da Acreditas, é o brutally honest, que a tradução é, tipo, é radicalmente honesto. Tipo, não é ser brutal, não é ser agressivo, não é se esconder nisso. Tipo, eu já trabalhei em empresas que tinham o conceito, tipo, o Hadouken Session, que é, tipo, do feedback agressivo, de, tipo, o pessoal ficava animado, tipo, vamos lá e vamos dar o feedback, que é a sessão do feedback a gente tem que destruir o coleguinha e tal, né? Então, Tipo aqueles programas de fritar a pessoa, tipo tipo isso. E, sei lá, aí tentando praticar a comunicação não violenta, que, tipo, não vou julgar se isso é certo ou se é errado, mas, tipo, mais tentar numa questão de match, né? Tipo, eu não, sei lá, pra mim não dá match muito essa cultura, tá? Não, sei lá, não acredito muito nesse feedback. Eu acho que o feedback, tipo, se tentar, aí, tentando simplificar, tentando usar o framework ali, um SBI da vida, né? Tipo, você explica uma situação, você diz o que você sentiu, né? Enfim, você tá tentando não ser tão agressivo. E assim como qualquer coisa, como qualquer prática, você tem que ir começando, ir tentando, ir experimentando, ver onde você acerta, ver onde você erra, porque daqui a pouco você fala de um jeito, a pessoa não entende, você fala de um jeito, daqui a pouco causa um sentimento negativo na pessoa, então você vai aprendendo, tipo, pessoas são diferentes e como que você vai lidar, como que você vai fazer com cada pessoa, né? Muito bom, cara. Cara, acho que agora seria legal tu ir contando pra gente como é que foi essa tua jornada para chegar vou usar o Feedback Canvas, vou ir nesse caminho, como é que isso foi sendo construído para ti, e aí contar um pouco pra gente da experiência. Tranquilo. Boa aí. Tranquilo. De novo, eu vou falar da minha experiência, não que seja certa, não que seja errado, é a minha visão sobre os fatos aí, né? Então, o que acontece? Eu entrei na Acreditas em outubro de 2019, então vai fazer aí 6, 7 meses, tudo, né? E, tipo, logo nas primeiras semanas mesmo eu participei de uma sessão de feedback canvas. Tipo, óbvio que, tipo, de início eu ainda não era avaliado, eu tava só como um ouvinte, tava ali participando. Porque é interessante que, tipo, logo no início você já entende como que funcionam as regras, como que as pessoas são avaliadas, tudo, né? Como tu bem falou lá no início, eu fui atrás, né? O criador parece que foi o Matheus Haddad, e, tipo, o primeiro post que eu achei dele foi de março de 2013, tudo, né? E o primeiro post na Acreditas eu vi de dezembro de 2018. Então imagino que eles já estavam usando ali um pouquinho antes. Daí essa semana mesmo até um colega comentou que, tipo, isso é uma coisa que não é institucionalizada, não é uma coisa que, tipo, toda RH e toda empresa usa, é uma coisa que está sendo usada mais em tech, né? E óbvio que a gente foi fazendo as nossas adaptações e foi mudando um pouco o processo. Então ele mais ou menos se divide em duas etapas, tá? E, tipo, dependendo quem está facilitando, essas etapas até mudam de ordem, tá? Então uma a gente pega, tipo, barrinhas ali, tipo seletores, tudo, a gente faz uma avaliação de quem está sendo avaliado. Então, para critérios de exemplo aqui, tipo, não foi o que aconteceu no primeiro momento, mas imagina que o Adamati está sendo avaliado, tá? Então, tipo, todo mundo que participa, tipo, o Adamati é responsável por organizar essa cerimônia, eu mando os convites, então, pô, vou convidar o Daniel, vou convidar, enfim, outras pessoas, tudo, né? E daí, tipo, do jeito que eu vi a primeira vez, primeiro então foi feito avaliado nessas barras. Então, tipo, se pega os valores da empresa, e, enfim, se procurarem valores, creditas, então, tipo, isso aí tá público, tudo, tem a lista, tudo, né?
E daí a gente, sei lá, por uma questão de customização, a gente meio que inverte a escala, então a gente usa valores de 1 a 5, sendo que 1 é muito acima e 5 é muito abaixo. Tá? Então, tipo, um 2 seria um pouco acima, 4 um pouco abaixo, o 3 está na média. Então, tipo, um dos valores ali que eu citei, por exemplo, do Brutally Honest. Tá? Então, vamos ver se o Adamat, ele dá feedback, ele aceita feedbacks, como que ele opera em cima disso. E daí todo mundo avalia. E aí, tipo, tem um board onde todo mundo, tipo, quem o Adamat convidou, o gerente, o líder do Adamat convidou, vai avaliar ali, e o Adamat também se avalia, tá? E, enfim, aí se dá os valores ali, olha ali tudo, né? Acho que isso até eu posso compartilhar aqui uma tela aqui e mostrar aqui um exemplinho, tá? Parará, vamos tentar aqui ao vivo. Vou tentar compartilhar a tela inteira. Vamos ver o que pode dar de ruim. Estão vendo a minha tela? O Daniel tá vendo a minha tela, na verdade. Botei no stream aí, tá aparecendo. Tá, então vou botar presente aqui, acho que vai aparecer em tela cheia. Então, por exemplo, deixa eu botar o outro aqui, ó. Então, aqui em cima dos valores aqui, né? Então as pessoas vão votando, de novo, né? Sendo 1 muito acima e 5 daí seria muito abaixo. Então, tipo, esse no caso aqui eu tô compartilhando a minha avaliação aqui, né? Então, tipo, de média geral aqui ficou 2 aqui, né? Tipo, com uma média legal, tudo, né? E daí, fora os valores, a gente tem um item aqui abaixo que é o conhecimento técnico. Então, tipo, dado cada papel, pô, tô avaliando um Product Manager, então conhecimento técnico é em cima disso, né? Pô, tô avaliando um desenvolvedor, então é em cima disso, um Team Lead, e assim vai, né? E eu tomei a liberdade que, tipo, daí no meu eu meio que quebrei isso, né? E daí, tipo, o meu gerente antigo, meu líder antigo, falava assim, olha, o Team Lead tem que ser responsável por esses 4 pilares aqui, né? Tipo, pessoas, processos, agilidade, produto, negócio, engenharia. Então também recebe aqui as avaliações, tudo, né? Então, como eu disse, tipo, tem pessoas que fazem isso mais no início, né? E tem pessoas que fazem isso no fim. Vou parar de compartilhar a tela aqui para não ficar tão bizarro. Tá, então isso é um passo. Dúvidas até aí, não? Não, eu tô curtindo aí. Quem tiver dúvida aí vai jogando. Temos algumas pessoas assistindo a gente ao vivo aqui. Acho que a maioria usou o artifício do vou me registrar, depois ele manda a gravação. Então... Não, jogo. De boa. Tá, então, tipo, quando eu vi... Todo mundo é naqueles itens ali, ou a pessoa pode trazer coisas que ela entende ser importante? Como é que isso flui? A grande maioria rola em cima daqueles itens, em cima daquela primeira imagem que eu mostrei, né, os valores e conhecimento técnico, mas como eu disse assim, tipo, você pode adequar e mudar os critérios, né? Então, tipo, por exemplo, no meu caso, eu quebrei o conhecimento técnico em 4 itens, né? Olha, esses itens aqui eu quero ser avaliado, esses itens aqui eu quero olhar, né? Quero receber um feedback do pessoal, né? Entendi, legal. Tá, então esse é uma etapa, né? E, de novo, tipo, eu vi sempre, a maioria das vezes acontecendo no início, eu já vi pessoas fazendo isso no final. A segunda etapa, tipo, pensa um processo de retrospectiva mesmo, né? Só que aí, de novo, em cima do avaliado, tá? Então, tipo, usando aqui de novo como exemplo a Adamat, então tem ali a coluna de, tipo, o que o Adamat está fazendo bem, então as pessoas colocam em cima daqueles valores, em cima do conhecimento técnico, cards, né? Então, tipo, essa segunda parte, daí ela não é anônima. Tipo, eu sei exatamente quem colocou cada card em cada lane. Essa das barras, ela é anônima. Eu não sei quem votou cada coisa. Entendi. Uma coisa que é só para eu entender. Nesse item da retrospectiva, existe uma pessoa facilitando o processo? Sim, tipo, depende, tá? É que, tipo, normalmente tem um facilitador. Porque assim como qualquer retro, geralmente é bom ter alguém de fora, porque daí ela foca em cuidar o tempo, em cuidar as discussões, tudo. Ela não vai dar o seu toque para direcionar alguma coisa. Imagina eu tô facilitando uma retro e, sei lá, eu não gosto da linguagem JavaScript. Ou PHP, que eu acho que de repente é mais odiada. E daí eu posso ficar direcionando, cara, mas vocês gostam realmente de PHP? Vocês querem seguir para aqui e tal? Não que eu goste, não que não goste de PHP, mas geralmente nas pesquisas falam mais isso, né? Então, tipo, geralmente é bom separar esses papéis. Mas às vezes acontece que, tipo, por exemplo, na minha avaliação, tipo, deu um problema ali, porque, enfim, aconteceu alguns feriados em São Paulo, tudo deu um problema de comunicação, e daí o meu facilitador não estava disponível naquele momento, e como eu tinha participado de 3 times, tipo, tinha muitas pessoas envolvidas e a grande maioria podia participar ali, eu meio que facilitei e fui avaliado ao mesmo tempo. Não recomendo fazer isso, assim, né? Mas tem a parte boa, tem a parte ruim de se fazer isso também. Mais dúvidas até aí, não? Não, de boa. É isso aí.
seguindo. Então, todo mundo vai ali e coloca os cards ali, bem retrospectivo, né? O que o Damat tá fazendo bem. Então, tipo, de novo, tá em cima do valor, radicalmente honestos. Pô, o Damat sempre dá feedback, pô, olha aquele momento, naquela retrospectiva, o Damat se levantou, falou sobre o item XPTO. Então, tipo, cards legais, tudo, né? Tem também os pontos a melhorar, então, tipo, não necessariamente são coisas negativas, mas sim são cards, são coisas que você pode estar fazendo além, né? Então, tipo, por exemplo, aquele exemplo que eu citei lá atrás, lá, tipo, você sabe muito sobre Docker, você poderia estar palestrando sobre isso. Cara, eu acho que vale colocar um card, então, nessa coluna, né? E a terceira coluna daí seria um de ações. Pode ser que logo de início alguém já tenha uma ação e já queira colocar, pouco provável que isso aconteça. Geralmente o pessoal foca nessas duas primeiras colunas, né? O que tá indo bem, o que pode melhorar, e daí no final, quando for revisto, daí começa a criar ações. A partir daí, Nas ações, nas ações. Normalmente quando alguém coloca uma ação, ela meio que está se colocando junto, meio assim, vamos tocar essa iniciativa, eu quero te ajudar nela, ou é mais do tipo, acho que isso aqui é importante, tu priorize? Como é que chega essa montagem dessas ações? Como o feedback Canvas ele é centrado no avaliado, por assim dizer, tipo, geralmente a maioria das ações, 99,9% dos casos, é ações para a pessoa que está sendo avaliada. Obviamente que, tipo, o líder, o gerente, tipo, a pessoa que está acima daquela pessoa pode usar aquilo ali também para trabalhar, né? Para tipo, vamos criar um plano de desenvolvimento pessoal, individual, enfim, né? Para seguir tudo, né? Pode ser que alguém diga assim, putz, eu acho que você pode palestrar mais no evento e alguém que está ali participando pode dizer, putz, eu posso te ajudar nisso, eu posso ir junto contigo. Então, tipo, não é exclusivo. Mas, é tipo, um efeito colateral. É um efeito colateral do processo. Tá. Exato. Então tem casos de pessoas, putz, eu preciso melhorar minha comunicação. Vamos fazer um grupo de estudo então de comunicação não violenta, porque várias pessoas estão precisando disso e tudo, né? E daí dá pra seguir por esse caminho aí, né? Sabe uma coisa que tu tá falando da comunicação não violenta, eu acho que é importante nesse circuito de uso do feedback Canvas ou coisa assim, que a comunicação não violenta, ela diz muito mais sobre o processo de escutar do que o processo de falar, né? E eu acho que esse é o Total. grande lance, quer dizer, porque tu tá te colocando ali, as pessoas estão tendo coragem de dizer e de posicionar os cards onde elas acham que tem que estar, e de falar a respeito disso, porque o objetivo é te ajudar. O objetivo é ajudar na tua evolução e na tua construção como profissional naquele contexto. Eu acho que esse é um grande ponto, assim, quer dizer, quando a gente está num ambiente seguro, aonde as pessoas sabem, cara, sei lá, não sei se tu já chegou a assistir lá o The Last Dance ou coisa parecida, mas, enfim, estão revendo lá os títulos do Chicago Bulls ou coisa e tal, e agora depois que acabou o Last Dance, tá vindo tudo que não foi dito no Last Dance, e todos os jogadores estão dizendo o que realmente pensavam quando estavam sendo entrevistados. Então, tipo assim, tipo, peraí, cara, o cara fez um documentário, tu não teve coragem de dizer o que tu pensava sobre o jogador, e agora, depois que acabou, o Pippen fez uma declaração dizendo que o Kobe era melhor que o Jordan. Tá, peraí, cara, e aí? Como é que é isso? Então é estranho isso, assim, mas acho que o ponto é esse, cara, tem um ambiente onde tu tá dizendo o que tu tá pensando e tu tá consistente e consciente naquele ambiente ali, né? Que eu posso dizer? É que, de novo, tipo, acho que não é nem 8 nem 80, acho que, nem tudo são rosas, mas, tipo, nem tudo é ruim, assim, porque daí, tipo, fazendo algumas comparações com outras empresas, assim, tipo, até extrapolando um pouco, né, tipo, eu acho legal o processo porque, tipo, a pessoa que está sendo avaliado está participando, tá? Então, tipo, eu já participei de avaliações em algumas empresas que, tipo, a pirâmide, tipo, só quem estava em cima avaliava os de baixo, você não participava da sua avaliação. Então, tipo, cara, é meio chato porque, tipo, você não escuta o feedback direto, você não pode fazer um contraponto, você não pode questionar, enfim, você é informado talvez muito tempo depois, tá? Isso é um exemplo. E tem casos, às vezes, até pior, que às vezes é tudo, tipo, um processo burocrático, é tudo por texto, né? Tipo, você avalia o seu texto, aí eu vou escrever um texto pro Daniel, aí, tipo, alguém vai tentar consolidar todos esses textos e depois devolver um texto pro Daniel, e daí às vezes acontece coisas do tipo, esse ano foi muito desafiador, daí tu diz, cara, que raio de feedback é esse? Você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V e mandar para todo mundo que não funciona. Então, tipo, eu vejo pontos positivos no feedback Canvas por isso. Você tá participando. Tipo, você tá colocando cards junto, você tá avaliando também, né? A gente trabalhou num time juntos que eu me lembro que eu recebia feedbacks que vinham de alguém que eu não sabia quem era. Tipo, Exato. pessoas disseram
que você está fazendo tal coisa. Tipo, não são muitas pessoas que estão no time. Quem disse para que eu possa ir lá e pegar mais detalhes, poder agir em cima, se for o caso, né? Mas a pessoa traz isso como um jeito de proteção, mas na real era tipo, talvez fosse uma opinião camuflada dela, sem nenhum contexto, e vinha do jeito que vinha, né? Enfim, isso era bem estranho, assim, para mim era difícil tomar ação em cima de algo que eu nem sabia se era aquilo mesmo, porque quando a gente traduz o que alguém está dizendo, que não é uma tradução, né? Aí vira o telefone sem fio, né? Para mim esse é um grande, ou vamos tentar achar outra estratégia, né? O que traz da coisa do escrito também é um ponto, porque se aquela pessoa é horrível escrevendo, como é que ela vai... Então, como é que a gente acha a melhor forma de cada pessoa tem de dar um feedback, né, e fazer? Também não estou pedindo áudio de 5 minutos no WhatsApp, né? Não é isso que eu estou dizendo. Tudo tem seus critérios, como tu estava dizendo aí na questão do limite, né? Não, mas indo um pouco além, assim, tipo, de algumas literaturas que eu vejo, assim, de ágil, de liderança e tudo, e diz assim, meu, o conhecimento tá no time, tá? Então, às vezes, tipo, as pessoas melhores para avaliar, que veem, tipo, diferentes visões, tudo, é o time mesmo, tá? Então, o que me incomoda é que em algumas empresas, tipo tudo vai pro gestor, e daí enfim, o gestor, coordenador, gerente, enfim, vai pegar tudo aquilo ali e vai dar a pitada dele, sendo que às vezes, tipo, meio que pode direcionar para um lado totalmente contrário, do tipo assim, putz, já vi esse tipo de situação, tá? Numa outra empresa. Aí diz assim, cara, o Daniel tá indo muito bem, tá? Mas, eu não tô afim de dizer que o Daniel tá indo bem, porque daqui a pouco ele vai se acomodar, tá? Então eu vou, tipo, sacanear ele um pouco aqui, para ele continuar se esforçando, para ele continuar se puxando, né? Então daqui a pouco um feedback que era bom, você diz, não, é ruim para mudar, né? Tipo, isso até aconteceu comigo numa empresa que a gente tava junto, assim, né? Que, tipo, cara, voltei de uma reunião que eu tinha recebido um feedback, tipo, cara, super triste, super putaço. E daí o time me recebendo assim, né? Cara, e aí, tu recebeu, tu gostou e tal? Cara, como assim? Eu tomei tanta porrada ali e tal. Mas, não, cara, o que aconteceu? A gente falou A, falou B, tudo isso. Não, cara, não ouvi A, não ouvi B, eu ouvi de Z, tipo, lá no final, assim, né? Cara, eu lembro dessa aí. Essa faz uma década já, mais de uma década. Que merda. Total, tipo, é do jogo, assim, né? Então, daí, de novo, tipo, o processo de feedback Canvas, meu, você tá ali junto, você tá ali participando, você tem, tipo, digamos, de novo, se eu estou sendo avaliado, eu posso perguntar para quem colocou um card para mim, meu, fala mais aqui sobre isso, vamos conversar um pouquinho mais, vamos ver. E óbvio que nem você falou, que, tipo, vai ter cards, às vezes que a pessoa coloca ali e o card vem meio errado, e daí você questiona, daí diz assim, cara, não quero falar na frente de todo mundo, vamos falar depois. Aí, fica estranho, né? Porque, enfim, a pessoa trouxe aquele item pro grande grupo, mas tipo, não tá confiante de seguir, de falar mais ali, né? E, cara, acontece. Mas daí, o meu ponto de vista, eu prefiro que esses feedbacks venham, que eles apareçam, seja como for, seja de qualquer tipo, situação, tudo, né? E daí você vê como que você vai trabalhar, como você vai reagir, né? Uma pergunta que eu tava pensando aqui, do teu ciclo, ou teu circuito de feedbacks, como é que tu tá enxergando isso, assim, tipo, vou rodar o feedback Canvas a cada tanto tempo, nesse meio do caminho, vou tentando ter conversas mais um a um, como é que tu tá vendo isso no teu circuito? Bom ponto. É que, tipo, no meu, do que eu vejo, o pessoal faz de 3 em 3 meses, tá? E daí isso mais ou menos pega junto com os ciclos da própria empresa, né? Então, enfim, é um respaldo, é um pré-work, assim, para fazer uma avaliação mais completa e tudo, né? Mas é óbvio que, tipo, no meu papel como team lead, eu tenho, por exemplo, one-on-ones com todo mundo do time, tá? Então, tipo, constantemente eu vou perguntando assim, cara, tá tudo ok com você? Que eu posso te ajudar? Ou, tipo, a relação que você tem com o time, tá tudo ok? Com a empresa? O que eu posso estar fazendo mais para te desbloquear, para te ajudar, para, enfim, é requisito. O que a gente pode fazer para fazer mais? Então, tipo, para mim é muito fácil porque tipo é da função. Mas tipo, também teve empresas que eu e você participamos, tudo que era incentivado a prática de todo mundo do time fazer um one-on-one com todo o time. Então, tipo, já tive times mesmo dentro da Acreditas que a gente fazia isso, assim. Todo mundo fazia one-on-one com todo mundo, daí a gente tenta, obviamente, tipo, quando chega no feedback Canvas não tem muita surpresa, enfim, é só uma formalidade ali mesmo, né? Sim. Porque todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Assim, vou trazer uma dor que eu tenho em qualquer time que eu vou trabalhar, e até no contexto da Remove Me de novo agora, se passa por isso, e tem a ver com a história desse feedback entre colegas, assim.
sei lá, me dá o que tu considera assim, tipo, cara, toma cuidado com isso, ou talvez a ver com a coisa da abertura, né? Como é que a gente constrói essa abertura para ir trazendo o que realmente tem que ser dito, assim, para ter a conversa difícil de repente? Ok, é uma boa pergunta, é uma pergunta de $1 milhão Não, não aí. tem que ter uma resposta certa, mas é meio. É uma dor que eu tenho, assim. Eu fico sempre pensando, tipo. Minha resposta tem sido. Eu tenho feito mais frequente os feedbacks. Só que daí tem uma coisa. Que é o que a pessoa tá pensando por eu estar conversando com ela toda semana? Vai dar ruim isso aqui? E, tipo, por que tá falando comigo toda semana? Uhum. Então eu fico nesse limiar, assim, do qual é o ponto. Tá, agora você meio papagaio, assim, você meio proxy, mas, por exemplo, assim, o Léo Andreucci, ele é, enfim, VP da Acreditas, tudo, né? Ele já fez apresentações, tipo, que estão disponíveis, tanto no TDC, tanto que o Com, tudo, sobre one-on-ones, tá? E daí ele diz, tipo, ele fala muito desse aspecto one-on-one, tipo, tipo, supervisor, supervisionado, tipo, lead, liderado, enfim, né? E daí ele fala assim, tipo, que, enfim, daí focando um pouco no gestor aqui nesse primeiro momento, né? Tipo, que se você só fizer isso, se você fizer semanalmente, que é a prática aí que a gente faz, tudo, né? Tipo, disse que você já é 80% melhor que muito os outros gerentes, porque, enfim, você tá comunicando, você tá ali presente pro time, você tá disponível, você tá diariamente conversando. Tipo, tipo, eu já vi casos de empresas que a gente participou também, que uma pessoa, tipo, depois de 6 meses, o gerente marcou uma one-on-one, né, com ela disse, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, o que vai vir aqui? Eu vou ser demitido e tal, porque, tipo, nem one-on-one tinha, né? E daí ali é muito focado que, tipo, a one-on-one é o tempo pro liderado trazer os assuntos. Tá? Então, tipo, cara, se a pessoa quer falar de basquete, vamos falar sobre basquete. A pessoa quer falar de investimento, vamos falar de investimento. Para tentar criar essa empatia, essa relação, né? Porque daí, que nem o Leandro Andrews fala muito bem no vídeo dele, tipo, cara, muitas vezes, tipo, sei lá, a pessoa mais importante para mim é meu filho. Então, tipo, putz, às vezes as pessoas que estão na minha empresa não, sei lá, não sabem o nome do meu filho, não sabem que eu tenho filho, não sabem a idade, então ter essa relação. Tem algum vídeo público dele? Dá pra passar depois de mim? Sim. Depois me manda, Claro. a gente bota na descrição do vídeo aí pra galera depois. Porque é legal de deixar como um extra assim pra galera poder seguir. E daí, assim, eu fui longe, mas daí voltando, é que, tipo assim, eu acho que, tipo, primeiro você precisa criar uma empatia, ver, assim, né, tipo, olhando em pares, né, tipo, vamos ver o que a outra pessoa gosta, vamos tentar falar sobre isso e tudo, né, e daí sim, de repente, começar a trazer os feedbacks e daí tentando pensar na questão da empatia, tipo, putz, eu vou falar isso pra aquela pessoa, como que ela vai reagir? Será que ela vai se sentir atacada? Será que a partir daí ela não vai mais querer me ouvir? Ou... Porque, enfim, se você tem um laço de amizade, a pessoa vai ver que, tipo, cara, você não quer atacar ela, tipo, uma coisa, daí trazendo um exemplo aí, tipo, uma coisa minha família de repente falar assim, pô, Marcelo, você tá com sobrepeso. Cara, é família, eu sei que eles querem meu bem e tudo, né? Agora, se alguém no serviço disser assim, pô, Marcelo, acho que tu tá com sobrepeso, daqui a pouco eu vou pensar de uma forma diferente, né? Então, tipo, como você cria essa rede de segurança, essa amizade, esses contextos, tudo pra você ver que você tá dando um feedback que, enfim, você não quer fazer mal pra pessoa, você não quer criticar, você não quer julgar, você quer sim ajudar ela. Sim, e às vezes saber que ela te diga de volta, eu sei, e tá tudo bem. Eu tô de boa, meus exames estão tudo certo. Eu gosto do jeito que eu sou. Justo. Eu acho que esse é o. Cara, mas legal. Não, vai ser legal. Eu tava, depois, antes de a gente entrar aqui, eu achei a entrevista que eu fiz com o Matheus Haddad, eu só não sei que ano que é, cara, depois eu dou uma olhada, mas faz bons anos e tal, porque eu tava com um casaco que eu não vejo ele há uns 5 anos, então eu com certeza faz algum tempo já. Eu não sei como é que tu é em relação a palestras, mas eu identifico o ano das palestras pelas roupas que eu uso, tipo assim, essa roupa eu não tenho há muito tempo. E aí eu, tipo, esse troço tem uns 5, 10 anos já, mais ou menos. Digamos que, né, um mega parênteses, um mega off-topic, que, tipo, eu não gravei muito das minhas palestras, tudo, são poucas que gravaram, mas, tipo assim, o evento tá sendo gravado, então, ok, tá ali junto, tudo, né? Então, tipo, eu tenho um controlezinho meu ali no GitHub, de, tipo, palestrei no lugar tal, daí, tipo, quais foram os tweets sobre o evento, fotos, qual o slide que eu usei, tudo, né? Mas, tipo, daí essa coisa de roupa, assim, não pega muito pra mim. Não, eu tô. Ou às vezes pega, porque daí tem essa questão de empresa, né? Peraí, mudou a empresa, tipo, lembro. Eu tava ontem conversando com o Daniel Cuquier, a gente tava batendo um papo sobre inteligência organizacional, a gente tava trocando ideia ontem, e tu postou também não dá pra dizer que é uma forma visual de ver um currículo, vamos dizer assim, onde tu começou a ver em cada pedaço da tua carreira, né, tipo, onde é que tu tava, que tecnologia você tava trabalhando e tal. Como é que foi isso também? Porque isso é uma forma de feedback também, vamos dizer,
de se experimentar em relação ao que está acontecendo comigo, né? Como é que foi esse processo para ti? Muito boa pergunta, muito bom o gancho. É que assim, eu gosto de formas alternativas de mostrar o currículo, tá? Então, pô, você vê assim, tipo, tem o LinkedIn e tal, o LinkedIn eu acho que é o básico para todo mundo. Aí teve uma época lá atrás surgiu o tal do About Me, que daí todo mundo organizava lá uma forma diferente, tudo. Aí depois começaram a botar publicidade, começaram a tirar alguns recursos. Aí disse, vou criar uma página para mim então no GitHub com daí tá organizado. Então você entrar lá da mat.github.io, né? Tipo, eu estruturei como que eu queria que fosse meu currículo, como fosse a visão, porque eu queria um foco mais em eventos, em certificações e coisas do tipo e tal, né? Daí eu estruturei daquele jeito. Aí eu vi já outras pessoas que meio que organizam, tipo, grafo. Então tem uma ferramenta chamada Kumo, que daí você cria um Excel mesmo, né? Criando os nodos, assim, tipo, A liga com B, essa relação é, tipo, sei lá, o Daniel é uma referência pro Adamati. Daí eu meio que mostrei, assim, graficamente, só que, tipo, eu uso muito isso pra mim, assim, né? Tipo, às vezes eu fico meio que na vergonha de expor pra alguém, né? E daí um desses exemplos que eu vi no LinkedIn é, tipo, do Daniel mesmo ali que você citou, né? E daí diz, cara, ele mostrou um tabelão assim de tudo que aconteceu, né? E daí foi relacionando com até outras coisas, tipo, o videogame que ele jogava, sei lá, algumas ferramentas, algumas ideias. Daí eu disse, putz, cara, que legal, vou tentar fazer isso também, né? Daí montei. E é legal que você começa a ver alguns padrões, assim, né? Tipo, até tentei usar algumas coisas de cor, você vê assim, tipo, olha só, no momento que eu fui ter filho, eu troquei de empresa, daí mudou a tecnologia, e aconteceu tal coisa, então o output disso tudo é muito legal. Mas um outro gancho, tipo, eu até falo isso com meus liderados, assim, sobre essa questão de feedback, tudo, né? Porque, tipo, enfim, o meu antigo gerente, tudo, ele fazia muito isso, tipo, de autoavaliação, né? Tipo, cara, vamos fazer um enneagrama, vamos ler sobre inteligência positiva, sobre os críticos. Tipo, você se avalia, porque, tipo, você fazendo isso, você já consegue saber mais ou menos os gaps, porque, tipo, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Tipo, se eu sou mais introvertido, talvez eu tenha que dar uma olhada em ser um pouco mais extrovertido. Se eu sou mais extrovertido, mais introvertido. Tentar achar um balanço aí no meio das coisas, né? Então, pô, cara, super válido, assim, de se autoavaliar, de ver aonde você tá em cada coisa, em cada critério. Sabe, tenho usado uma prática, eu tenho meus mentores, vamos chamar assim, pessoas que eu volta e meia chamo para trocar ideia, uma vez por mês ou coisa assim, mas eu tenho feito uma prática que eu copiei de um cara chamado Derek Sivers, Sivers.org é o site dele. O Derek, eu ajudei a revisar um livro que ele está traduzindo para o português e tal, e aí, tipo, fazia um tempo que eu não li um livro em uma semana. Daí, tipo, li por causa do processo, né? E foi massa, assim. E aí eu vi que dá. Eu fiquei com raiva que dá, né? Porque depois, puta, já que dá, por que eu não faço? Então tá aqui meus livros aqui para ler, as coisas e tal, mas o cara vai indo naquele ritmo menor e tal, e tá tudo bem. Mas, queria trazer um exemplo do que ele traz, assim. Eu tenho o hábito também de todas as manhãs escrever. Eu escrevo o que tiver aparecendo. E às vezes isso vira um capítulo lá para minha newsletter, às vezes vira um blog post, às vezes é um post. Esse tempo o WordPress falou: nossa, seu blog está tendo acessos e tal. Eu, que merda, o que foi que eu fiz, cara? Aí eu fui descobrir que era um post que eu tinha agendado 2 meses atrás. Por algum motivo eu deixei o post agendado para 2 meses depois. Eu, tá, legal, beleza. O que o Derek fala? Escreve um e-mail para o seu mentor. Então tu vai lá e escreve o e-mail para o mentor. Antes de mandar o e-mail para esse mentor, você pensa no que ele responderia. E aí você já ajusta o e-mail para ele. Eu sei que aqui você indica tal coisa, então eu estou pensando de tal jeito e tal. E aí tu revê todo esse texto de novo. Aí antes de mandar, tu pensa na tréplica dele, daquele e-mail ali, né? E provavelmente nessa tréplica vai estar o que tu tem que fazer. E aí o fato é que a maioria dos mentores que ele tem, ele nunca conversou com eles. Mas ele meio que tenta trazer aquela modelagem do jeito daquelas pessoas pensarem, e ele vai trazendo isso pro dia a dia e tal, né? Então eu tenho brincado com isso muitas vezes, como uma forma de, tá, o que eu faço? E aí às vezes eu trago uma pergunta para esse bolo, assim, que é: qual é a pior coisa que pode acontecer? Então, até na história do Mais Dev aqui, como um parênteses, tipo, no plano original do Mais Dev, agora em junho, a gente estaria iniciando com laboratórios físicos para fazer cursos. Eu não vou sair de casa até o final do ano, essa é a minha previsão, entendeu?
Então, assim, não vai ter laboratório físico, entendeu? É impossível. Então, o que a gente fez? A gente pegou a timeline da história e inverteu ela. Então, assim, webinários eram um troço para acontecer mais à frente só. Assim, cara, dado que a gente está em casa, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer a criação desses cursos que a gente quer fazer? Então, a gente tomou a decisão de, entre o mês de junho e julho, gravar perto de 30 horas de conteúdo e organizar esses conteúdos numas playlists que vão ser uma espécie de curadoria sobre assuntos. Tudo gratuito, tudo aberto. Então, essa tua palestra aqui vai fazer parte, provavelmente, de uma playlist chamada Feedback. Então, quem quiser saber sobre feedback vai ter ali uma série de vídeos sobre o assunto. Eu vou adicionar vídeos que não tá exatamente do Mais Dev, mas vídeos que a gente consome de outros canais para poder criar trilhas de conhecimento e a gente poder ajudar a galera nisso, né? Porque uma das coisas que eu venho aprendendo muito ao longo do tempo que é conteúdo tem aos montes. O trabalho é fazer essa curadoria de dizer, olha, tá aqui o que eu indico que tu estude e veja nessa ordem aqui. Então a brincadeira das playlists vai trazer um pouco disso, mas às vezes é isso, né, cara? Tipo, o jeito de operar foi tendo essa revisão completa do negócio e foi meio que num processo, no caso meu e do Leimer, né, que é quem tá ajudando a fazer essa história toda, a gente assim, tá, meu, deu errado, vai dar errado aqui, bum, a gente achou essa saída, assim. E a outra coisa em relação, muitas vezes, a cadência e tempo, né, tem mudanças que tu faz assim, semana que vem, né, mas tem algumas coisas que não, cara, tipo, pô, sei lá, cara, deve ter tido feedbacks aí que não vai ser assim, não, beleza, semana que vem já estarei, cara, segura a onda, ô, gestor, vem aqui, me ajuda a pensar esse troço aqui. Então daí sim, né, aí tu vai buscar realmente conversas com mentores que vão te ajudar a colocar aquilo em ação e muito também pegando essas histórias, né, para mim o grande lance de ter as conversas é aprender as histórias que eu não vivi, né, e tentar modelar isso pro meu dia a dia, né, isso é um grande lance. Posso fazer Você uma falou pergunta? vários. Faz um bom Deixa comentário eu aí, só responder. costura alguma coisa aí, depois tem uma pergunta aqui. Não, cara, realmente tu deu vários itens, várias coisas assim, tipo, cara, reagir à mudança é um dos princípios ágeis ali, tudo, né? Acho que, enfim, o Covid tá aí pra mostrar isso, que tá todo mundo tentando se ajustar, se adequar, tudo, e é isso aí mesmo. E essa questão dos gurus, enfim, gurus ou mentores, enfim, né? Eu acho que, enfim, é interessante você ter, assim, alguns guias, algumas pessoas de pelo menos olhar, assim, né? Tentar olhar, tipo, sei lá, eu gosto muito do Simon Sinek, por exemplo. Tá? Então tem vários, eu tipo, já vi vários vídeos dele assim que, cara, já gastou, assim, que eu já vi 2, 3 vezes. Às vezes você tem isso, pô, tem uma dúvida, como que eu resolveria isso aqui? Porque, tipo, cada vez que você vai vivenciando novas coisas, vai tendo novos problemas e tal, é interessante voltar e rever o aprendizado, né? Que eu não sei quem foi que postou, enfim, a minha memória agora tá falhando bastante, que o cara diz assim, pô, todo ano, eu acho que até foi num curso de finanças, acho que é o Edu Finance, que diz assim, tipo, todo ano ele relia uma apostila de Python, que ele diz que todo ano ele aprendia algo novo, ele aprendia uma função nova, um jeito de pensar novo, como estruturar um teste, então, dependendo da sua experiência que você está vendo, você volta no conhecimento, você consegue absorver mais sobre aquilo, né? Um exemplo, eu tenho o hábito de ler livros em áudio, né? E tava tendo o hábito de ler 2 a 4 livros por mês, era mais ou menos essa a minha, então dava mais ou menos um por semana, assim, e em áudio, então para mim era mais fácil de ter essa brincadeira. E uma curiosidade, Simon Sinek é um dos únicos que eu leio em velocidade 1 vez, na velocidade normal. O meu normal de ouvir os livros é sempre 1.5 2 vezes, né? Então vai indo. Ele exige, o legal de ler mais rápido é porque ele exige a tua atenção, né? Se tu não prestar atenção, tu vai perder o que está sendo dito, né? Então é estranho dizer isso, mas ele te obriga a ter mais atenção. Mas no caso do Simon Sinek, que é um dos únicos autores, acho que tem mais uns 2, talvez, Seth Godin e Simon Sinek, que é o que eu faço questão de ouvir. Brené Brown também, quando ela narra os livros dela, faço questão de ouvir na velocidade normal, porque cada soco do estômago é muito bem sentido, assim. O que me traz, assim, da coisa do Simon Sinek é disso também, né? São pessoas que, de repente, tu nunca, de repente, vai ter a chance de falar ao vivo, ou coisa parecida, mas é aquela coisa que chega pra ti, assim, que, pá, precisava ouvir isso aqui, né? Um troço meio assim, né? Posso trazer a pergunta? Tá, vai lá. Então já tá valendo em paralelo aqui já. Olha lá. O Diogo aqui perguntando: qual a receptividade dos líderes do time com a utilização do feedback Canvas, onde cada um afeta a avaliação do outro?
Os líderes são receptivos a receberem um feedback contínuo? Não, eu não sei se eu entendi bem qual a perspectiva aqui, se é o líder sendo avaliado ou se é o liderado sendo avaliado. Então, eu vou tentar responder das duas formas. Tipo, quando o líder está sendo avaliado, sei lá, eu vejo que, tipo, ok, às vezes tem essa questão um pouco de hierarquia, tipo, tem algumas pessoas que dizem assim, putz, eu não vou dizer isso aqui pro meu líder, porque senão, cara, vou ser marcado. Tipo, eu já tive algumas one-on-ones já que o pessoal às vezes vê assim, tipo, eu vou te trazer isso aqui, mas eu sei que isso que eu tô te trazendo vai me afetar, vai dar problema. Eu sei que dizer, não, cara, a gente tá num ambiente seguro, tá tranquilo, tipo, que bom que você me trouxe isso, porque às vezes tem uma frustração, algum problema que a pessoa nem traz pro seu líder, não avisa nem nada, e daqui a pouco diz assim, tô saindo da empresa. Putz, cara, tenta pelo menos, né, tipo, dá uma chance pro líder tentar atuar em cima disso, né, que às vezes, tipo, putz, não, antes de mudar da empresa, vamos tentar mudar a empresa, e dos casos que eu vi, todos os líderes receberam bem os feedbacks, acho que foi falado bem ali, tipo, eu acho que teve conversas duras, teve feedbacks talvez um pouco mais pesados e, cara, aconteceu e foi de boa, assim. Porque, tipo, tem uma galera junto ali, tipo, se você tem um feedback e outras pessoas percebem aquilo ali, vê aquilo ali também, a gente suporta e vai e resolve. Então, acho que isso é um aspecto. Agora, tipo, da pessoa, tipo, sendo avaliada, tipo, é dito que a questão formal, né, que a resposta final é do líder. Então, tipo, tá todo mundo elogiando aquele cara, mas, putz, sei lá, aquele cara é o cara do churrasco, que é queridão e tudo, mas ele não tá entregando, ele não tá fazendo. Então, é permitido sim que o líder meio que sobrescreva o feedback e diga, não, peraí, isso aqui não é bem verdade, eu vou mudar um pouco isso. Mas, cara, são raríssimas as situações que acontecem isso, não, sei lá, não é recomendado, assim. Eu espero ter respondido, né? Legal. Posso te pedir para... Tu me comentou de uma metáfora que acho que tem a ver com essa coisa da pessoa que é muito queridona, mas de repente não tá entregando como a expectativa, né? Tu usou o termo Sim. imagem e ação, como é que era a brincadeira da metáfora? Eu achei legal isso tem no... Tem no Glassdoor lá um título que ele diz assim, mais imagem do que ação. Eu fiquei pensando nessas, até como formas de chamar a atenção das pessoas como uma brincadeira, assim, de olha, cuida isso, né, tal coisa, ou seja, no XP a gente fala muito sobre as metáforas, né, e às vezes eu tento usar elas no dia a dia como uma forma de ativação de gatilhos nas pessoas, assim, então, tipo, quando eu falo tal coisa, é isso que eu espero, né, talvez seja um pouco da minha vivência do basquete, quando alguém faz assim, ou faz assim, ou faz assim dentro de um jogo, eu sei o que é esperado que aconteça com o time, né, vamos chamar assim, e vira um sinal, né, para coisa poder acontecer, mas eu fico pensando às vezes como ajudar as pessoas, eu sou assim, sabe, tipo, às vezes e aí vem da minha estudo da PNL e tudo mais e tal, eu tenho certos gatilhos, então, por exemplo, quando eu tô precisando prestar mais atenção numa pessoa, internamente eu falo para mim assim, modo podcast, que é mais ou menos onde eu tô em silêncio, prestando total atenção no que tá vindo, e por exemplo, quando tá vindo a minha ansiedade de querer interromper a pessoa, é onde vem o caderno. O caderno é a minha forma de não interromper mais o Adamate, caceta, tu já parou ele 3 vezes, então assim, toda vez que eu te interrompo no meio de uma fala tua, eu meio que vou fazendo uma contagem mental, e quando eu vejo que tá chegando a terceira, eu, cara, pega o caderno e escreve, cara, para de interromper o cara. Então isso é meio que tem uma entrevista clássica do Gary Vee com o Seth Godin. Os comentários são muito legais, porque assim, o Seth Godin é um cara todo calmão falando, né, tem uma sequência, e tem o monólogo dele, a estrutura dele de pensamento, e o Gary Vee é o cara mais que interrompe as pessoas direto, assim, e tal. Setado em 2 vezes, né? O mais legal dessa entrevista deles são os comentários, cara, da galera que escuta Seth Godin e que não escutava Gary Vee, pé da vida com o Gary Vee, tipo assim, ele não deixa ele falar, ele não tá deixando ele falar, deixa o Seth Godin falar. Mas assim, então eu tenho meus estilos de segurar a onda, né? Esse é um deles, assim, do caderno. Mas uma coisa assim, se é pra reforçar aqui, é que, tipo, vamos desatrelar um pouco, tipo, o feedback da avaliação, né? Porque, tipo, na avaliação, sim, você é cobrado por resultado, por entrega, por impacto, né?
Então, tipo, o feedback ali é mais de, tipo, olha, eu vou mais ou menos te dar aqui alguns scores de como você tá indo, né? Tipo, o que você tá mandando bem, o que você pode melhorar, tudo, né? Mas, tipo, são processos e fases separadas, né? Até os critérios, como tu falou, né? Os critérios, às vezes, podem ser diferentes e a pessoa pode estar buscando uma avaliação, um crescimento dela numa área que não exatamente é um valor que a empresa vai tá aparecendo na avaliação ali à frente, né? Essa é uma coisa que é Total, total. interessante. Cara, muito bom, muito bom. Eu não tenho mais perguntas, estou feliz com a nossa conversa aí. Muito O que eu legal. poderia falar de mais coisas? Tipo, cara, tu falou do Luiz Leimer, tipo, o Leimer mesmo tem um post sobre feedbacks, tudo, né? Que daí ele até diz, cara, um dos feedbacks melhor que eu recebi, tudo, né? Foi, um que me fez chorar, né? Então, tipo, pô, tem algumas pessoas que gostam de talvez um feedback mais, tipo, mais íntimo, talvez, tudo, né? Então, acho que tipo, de novo, não tem fórmula certa, não tem fórmula errada, acho que tem, enfim, pessoas e pessoas, né? É, Feedbacks e feedbacks, né? boa, Que já foi mais? Acho bom. que a gente falou bastante. Vou anotar aqui também, vou botar o link desse post do Lamer aí pra galera dar uma olhada. Eu acho que o nosso feedback é, de algum modo, a gente quer ver alguma mudança. Sempre, aí vem coisa dos princípios, né? Eu sempre quero ver uma mudança positiva, não tô falando algo que eu quero ferrar a vida da pessoa, né? Então acho que também tem uma. Talvez é um modo de setar a coisa, né? Eu tô te trazendo isso porque eu quero te ver bem. Então, se eu não tô ajudando, me avisa também, porque eu tenho que achar um jeito de poder trazer as coisas de um modo que te ajude a ter esse crescimento, né? Aí que eu acho que vem um pouco da abertura para poder ir e voltar, né? Quando vem o feedback dizer, cara, não tá me ajudando. Tipo, no basquete a gente brincava muito quando a galera vinha uma crítica do técnico xingando o time, né? E, que droga, ele tá xingando a gente, ou coisa assim, eu diria, cara, não faz efeito pra mim quando ele me xinga. Tipo, não é isso que vai fazer eu mexer, entendeu? Agora, se ele me disser, fica mais ali, ajuda de tal jeito, alguma coisa acionável, porque se xingar resolvesse, cara, o mundo tava resolvido, entendeu? Uhum. Então, servidores não cairiam se xingar resolvesse. Imagina, um servidor cai um serviço na sua frente, e aí o serviço volta. Isso aí, show de bola, né? A pessoa fica feliz. Não é assim que a coisa funciona, né? Uhum. Bom, um ponto super interessante ali, o Wilson comentou aí tudo, né? Que sim, a gente precisa de pessoas que nos dêem feedbacks, né? Até algumas literaturas, tudo, né? Algumas apresentações que eu já vi falam assim, pô, se o líder tá chegando pro liderado e tá dizendo, putz, me dá um feedback, me diz algo que eu posso melhorar e tal, e, tipo, constantemente não vem nada, cara, talvez tá caindo até o livro lá, os 5 desafios da equipe, que daqui a pouco a pessoa tem medo de conflito, tem medo, de repente, de lidar uma verdade, tipo, eu ainda não conheci ninguém perfeito em tudo, assim, né? Tipo, acho que tipo, no RPG cada um distribui os pontos ali de um jeito diferente, né? Então acho que todo mundo sempre tem um pouquinho a melhorar, um pouquinho a aprender, algo a mudar, ser mais efetivo e tudo, né? Acho que é bem isso mesmo, né? O modo como eu tenho operado em relação a isso é alguns acordos. Então, do tipo, eu tenho dentro, vou pegar o exemplo de Move Me fora o Build Tech, por exemplo, só para dar o contexto. Eu tenho algumas pessoas que eu chamo para conversar regularmente, e aí peço também como é que eu posso te ajudar mais, como é que eu posso estar ajudando mais esse contexto da empresa e tal. Então é uma oportunidade onde eu busco essa informação. Com o meu sócio na Imove, o Alexandre, a gente tem uma combinação diferente, que é do tipo, me para na hora e fala. Então, do tipo, a gente tem uma combinação que é não deixar nenhuma reunião ir pro brejo, porque um ficou chateado com o outro em alguma coisa. Então, a gente tem uma combinação que é o outro ajudar a trazer o outro de volta pro presente e para dar jeito de seguir, entendeu? A E, rede de apoio, total. e às vezes quem tá participando com a gente pensa assim, vocês querem marcar no outro momento? Não, 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 segura a onda aí que a gente vai voltar, dá mais uns minutinhos só. E a gente segue conversando ali, não, cara, me diz como é que não tá legal, o que não tá legal, me diz onde é que eu errei, onde é que palavra que eu usei que engatilhou alguma coisa estranha aí. E aí, é um self-healing, um negócio assim, dentro da própria reunião, sabe? Então, tipo, Uhum. não é deixar para depois, porque se a gente deixar para depois, a gente não vai falar. E às vezes acontece a gente acabar a reunião e assim, tem mais uns minutos aí? Tem. Aí a gente segue conversando. Mas isso, cara, eu demorei 3 anos para conseguir, 2 anos e meio para criar esse acordo com ele.
tendo saído da operação da empresa para poder voltar e estar construindo esse caminho novo, entendeu? Então tem um processo que é da gente descobrir também e saber acionar isso. Uma coisa é ter a rede de apoio, né? Eu tava uma vez assistindo uma live do Dominique Barton, que é a pessoa mais referência que tem CNV do Brasil para mim, e eu falei, cara, eu tenho minha rede de apoio, mas como é que funciona para ativar ela? Como é que é esse processo? E ele falou assim, acordos claros com essa rede de qual vai ser o processo de ativação dela, e não é para todos, é para saber qual é a pessoa que faz parte dessa rede, qual é a tua expectativa em relação a essas pessoas. Então, isso não quer dizer que quando eu te chamar, tu tem que me atender e tem que falar comigo, mas se eu te chamar e usar a metáfora X, tu precisa achar um jeito de me ajudar e deixar claro quando é que vai ser esse momento. Então, não é aquele, vamos ver, vamos... Não, né? Se eu usei aquela metáfora ali, porque é a minha combinação contigo e eu tô realmente precisando de ajuda, né? As coisas que têm me ajudado também nesse sentido, cara, até como forma de saber chamar ajuda, eu tenho feito journaling. Então, de 2 modos. De manhã, eu tenho esse processo da escrita, que vem o que vem desestruturado, então cada vez é uma entrada numa ferramenta que eu uso para escrever e tal. E de noite, eu estou usando um aplicativo que basicamente ele me faz 3 perguntas. Como é que foi teu dia? Daí é uma carinha, um smile. O que me fez bem? 4 perguntas, na verdade. O que me fez bem? O que me fez mal? E o que eu aprendi? E aí o meu modo de buscar ajuda é que depois ele tem uns reportezinhos assim que eu consigo ver todos os que me fez mal e todos os que me fez bem. Eu consigo dar uma scrollada assim e ver o que teve de padrão na história. E aí mais ou menos eu sei o que eu vou conversar com a minha psicóloga, o que de repente eu posso chamar alguém da minha rede para trocar ideia. Então ele vai me ajudando a acionar assim. Então, para mim são pequenos gatilhos que eu tenho diários, óbvio, né? Aí não adianta só escrever, né? Você tem que conseguir depois ir voltando para aquilo ali e ir revisando, né? Nessa brincadeira dos smiles também, ele tem essa ferramenta que tem um gráfico, até dá para falar, porque essa parte é gratuita, ela chama Símbolo, é um aplicativo e essa parte dele é gratuita. Você consegue ter uma ideia de como é que tá indo o seu humor, assim, como se fosse aquelas batidas de... E aí, quando tem muita variabilidade, aí entra a merda do pensamento de fluxo, né? Então, toda vez que tem variabilidade alta entre as coisas acontecendo, eu também presto atenção para saber o que tá rolando, entendeu? Tipo, por que um dia tá muito bom, outro dia tá muito ruim, né? O que tá acontecendo? Isso não quer dizer que quando tá ruim de forma contínua eu fico feliz, mas pelo menos eu sei que pelo menos tá consistente, né? Estamos passando por um processo aqui e eu tô tentando sair dele, ou coisa que valha, né? Interessante. Vários ganchos aí, tipo, o Vladson fala da métrica da felicidade, de tentar medir isso no time, né, de ver como é que tá indo, enfim, mas concordo muito com o que tu disse, assim, de olhar de tentar ter métricas, né, de tentar olhar e tentar seguir nisso. E outra coisa que me ocorreu ali um pouco antes ali era, tipo, dessa questão, tipo, enfim, tem técnicas de você tentar extrair um feedback, né? Porque às vezes você pergunta do tipo, o que você faria na minha situação? É uma forma de você extrair feedback que às vezes é mais fácil, assim, um gatilho que, tipo, geralmente perguntando isso eu consigo feedbacks mais fáceis, né? O e se também é uma pergunta que eu gosto de usar. Tá, e se pudesse ser diferente? E se fosse dar certo, como é que poderia ser? Tu leva a pessoa para a camada de imaginação e daí ela começa a alucinar e na verdade é isso que tu quer, tu não quer a gente não quer respostas muito estruturadas, eu diria muitas vezes isso, né? Às vezes eu quero o bate-pronto da pessoa, né? Às vezes tu faz uma pergunta, mas posso pensar? Eu não quero que tu pense, se tu pensar tu não vai me dizer o que tá pegando de verdade, entendeu? Às vezes é um pouco isso, assim. Mas não, muito justo. Bem, meu amigo. Até um item assim sobre PNL, assim, tudo, né? Eu tava lendo um livro que tava falando, tipo, dependendo do público, tipo, você tá falando algo que o público aceita muito fácil. Então é esperado que você fale mais pausadamente. Agora, por exemplo, você quer, tipo, você discorda da opinião e você quer vender a sua ideia, é esperado que você fale mais rápido. Então, tipo, tem várias técnicas de como você transmitir a mensagem também, né? Muito bem, muito bom. Estamos chegando ao fim, meu amigo Marcelo Damati. Considerações finais. Dica, assim, cara, agradeço. Eu anotei um monte de coisa aqui para botar na descrição do vídeo ali pra galera ter assuntos extras. E manda ver.
Não, mencionei vários links ali, eu vou tentar compilar esses links aí, tudo, mandar pro Daniel. Se eu esquecer algum, por favor, me encontre nas redes aí. Tipo, acho que a rede que eu tô mais ativo é o Twitter, então, ou por e-mail, enfim, né? Mandem uma mensagem, geralmente é @damate, o e-mail é damate@gmail. Enfim, a gente tenta responder as perguntas. Agradecer muito a oportunidade aí de estar nesse espaço aí, tudo participando do Mais Dev aí, né? Enfim, espero poder participar mais aí no futuro aí de outras iniciativas, né? E vamos que vamos. Agradeço, enfim, o Daniel mais que um amigo, mais que um professor de faculdade, tudo. Putz, mais de um profissional aí, admiro bastante. É isso aí. Você quer contar como um parênteses? Se fosse para dar para editar, eu botava em preto e branco, mas daqui a primeira palestra no Fórum Internacional de Software Livre, eu ia dizer que hoje tu não ficou roxo. Então, eu sempre lembro daquela... Né, aquilo foi interessante. Tu fez o TCC um ano antes de acabar a faculdade. Né? Tu deixou o TCC... Mais ou menos. Você tá contando a versão super resumida. Não. A versão super bonita é que, tipo assim, eu entrei na faculdade logo que a faculdade surgiu, né? Tipo, eu estudei na Facenza e tudo, né? E assim, era de interesse da faculdade formar o primeiro aluno para reconhecer o curso. Então meio que foi super rápido, super veloz, a gente fazia alguns acordos, né? Então, tipo, como tava ali na cabeça das turmas, as cadeiras abriam magicamente, e às vezes, tipo, sei lá, apertava a grana e disse, putz, sei lá, não consigo pagar 6 créditos de estágio. Daí disse, tu consegue pagar 3? Ah, beleza, então vai. E daí no trabalho de conclusão específico, sou brasileiro, deixei para a última hora, eu e mais outros 2 colegas ali que se formamos ali nas primeiras turmas também, né? E daí acho que faltando um mês para entregar o projeto, né? Tipo, ninguém tinha nada, ninguém tinha começado. E recém tinha passado a Copa do Mundo, que daí tinha a questão do Uruguai lá, o grito, né? Si se puede, si se puede. Aí a gente começou com galinhagem e disse, olha só, olha quanto que a gente pagou aí nesse semestre aí pela cadeira de trabalho de conclusão, tudo, né? E agora a gente vai chegar no final e vai desistir, putz, esse dinheiro vai fora, né? Então, tipo, a gente eu somei pelo menos o dinheiro ali que tinha gasto e tudo, né? Mas, cara, por essa quantia, você faria um trabalho de conclusão em um mês? Aí eu olhei e disse, faria. Então comecei a fazer. E ainda sou nerd de código, gosto bastante, mas tipo, no início eu já fui mais, né? Então, tipo, meu trabalho de conclusão foi sobre geração de código. Lá em 2007 isso era uma boa ideia, tá? Então a gente usava Xdoclet, coisa, e eu queria, tipo, a partir de um modelo ER, a partir de um banco, gerar todos os artefatos possíveis. Eu gerava até em Prevaler, tipo, não fazia nem sentido, mas enfim. Até o Klaus viu a apresentação essa no Fórum Internacional do Software Livre. Klaus, criador do Prevaler. Gerava até em Laszlo, que ele gerava telas em Flash. Tive orgulho do projeto, mas tão logo acabei e foi tudo fora. Assim. E daí o Daniel falou, não, você tem que apresentar, vamos apresentar em algum lugar, vamos apresentar no fórum do Software Livre e tudo. E, cara, eu era bem diferente do que eu sou hoje e tudo. Fiquei roxo, fiquei vermelho, fiquei fosforescente, porque, tipo, cara, o criador de uma das libs ali que eu tava usando tava na primeira fileira, assim, e tipo, ele teve perguntas, ele quis participar, ele quis me ajudar, mas naquele momento eu percebi aquilo como um ataque, assim, que ele disse, como você resolveu o problema tal? Eu disse, cara, sei lá, nem resolvi, nem cheguei nesse ponto, né? Mas, tipo, foi muito legal. Aí ele depois teve Ele tava curioso mesmo. Sim. Né, não, achei super legal. Tipo, olhando hoje, com os olhos, vezes, como foi legal, o cara quis participar, quis interagir, quis perguntar, mas naquela época eu senti isso, o cara tá me atacando, como assim o cara tá fazendo pergunta na minha palestra? E aí, enfim, eu fiquei vários momentos adormecidos, digamos assim, vários anos, porque aquela experiência foi assim um pouco traumática, por assim dizer, né? E depois eu entrei numa outra empresa que incentivava muito isso e, cara, daí eu acho que eu voltei com força. Até coloquei na descrição ali, mais de 20 palestras, coordenando o TDC, tudo, né? E agora, tipo, sei lá, eu estudo alguma coisa, Node, Go, tudo, eu gosto de compartilhar o que eu aprendi. Tem pessoas que questionam, né? Pô, mas você não é expert, você não sabe tudo sobre isso, como assim você tá lá falando? Tô compartilhando a minha experiência, o que eu aprendi, porque isso é uma forma de eu estudar e aprender mais, né? Mas enfim, estendi um pouco mais aí. Muito bom. Te agradeço o teu tempo aqui. A dica é essa, cara. Enquanto tu estiver compartilhando sobre o teu aprendizado, sobre o teu processo, não tem como dar ruim. Qualquer coisa que vier, do tipo, beleza, obrigado, vou seguir estudando, obrigado pela dica, não sabia dessa, agora sei, né, e isso vai, assim. Mas muito legal. Obrigado aí, galera que participou e mandando comentários também. Agradeço todo mundo depois. Aí. Muito obrigado. Valeu. Terminando. Então tá, 3, 2, 1. Tchau, galera. Falou.